O Ribeirão em Debate está de volta e o assunto hoje é juventude. O debate está esquentando aqui e vai esquentar mais agora, porque a gente vai começar a questionar justamente o modelo de sociedade que a gente tem. Quer dizer, estamos destacando aqui vários problemas relacionados com a juventude, com o jovem de um modo geral, o jovem mais jovem, o jovem menos jovem, mas será que o modelo de sociedade que nós temos hoje, que privilegia o ter, o conquistar coisas, né, ao invés do ser, de se melhorar como ser humano e tal. Será que esse modelo não está errado? Vamos lá, Luiz Fernando, você que é filósofo, então, eu acho um pouco complicado, porque nós crescemos dentro do sistema, né? Então nós aprendemos a enxergar a realidade a partir do sistema que é o capitalista. Né? E o capitalismo depende, né, de que haja uma divisão, né, entre as classes sociais. E nessa divisão, a maior parte da população fica excluída de muito daquilo que o sistema oferece. E aqueles jovens que estão exatamente nessa parte excluída, eles querem conquistar de alguma maneira, não é? Então daí vem diversos tipos, maneiras, diríamos assim, de luta para se conquistar aquilo que ele quer, né? Então assim, nós temos uma sociedade que diz assim para o jovem: olha, você vai ser feliz se você tiver essa marca de roupa, mas se você tiver esse produto, se tiver esse tênis, se tiver isso e assim por diante, esse videogame e assim por diante. Só que ele não tem condições de ter. Então assim, a nossa sociedade está organizada de uma tal maneira que ela precisa dessa população, que eu digo aí que o Marx chamaria de proletariado, né? Ela precisa dessa população para se manter. Porém, eu não dou condições dessa população se ver incluída naquilo que é desejo da sociedade. E o jovem é aquele que a gente falou que tem anseios, que quer se realizar, que quer buscar de alguma maneira, tem sonhos, né? Na verdade, ele acaba perdendo muitos dos seus sonhos porque ele vai dizer: ah, não, mas para que eu vou tentar alguma coisa nesse mundo desse jeito, né? Acho que depois você vai entrar até no âmbito da política, não é, Gandini? Por que o jovem não entra na política? Porque é chato, não é? Mas aí nós pensamos assim: é chato porque eu vi minha mãe reclamando de política, porque política é só horário político. Não é isso que ele aprendeu. Por que Aristóteles, no século IV a.C., teria dito que o político é a pessoa que deveria ser a mais bem respeitada na sociedade? Porque é aquele que cuida do bem coletivo. Então assim, o jovem está excluído de muita coisa, e nessa exclusão ele acaba sendo excluído dessa nova noção, né? Ele não sabe entender exatamente qual é o seu papel, qual é a sua força. E nesse não entender é que vem os momentos de revolta, os momentos nos quais assim ele vai querer de qualquer maneira se mostrar para a sociedade. Esse sou eu, não importa o que eu faço, vocês têm que me enxergar. Agora, o fato das famílias estarem se desestruturando, esse modelo de sociedade leva à desestruturação familiar, né? Daquela família tradicional. E não vai aqui nenhum conceito moralista, é apenas uma constatação. As famílias estão se desestruturando. Isso parece que é um problema, né? As escolas não são atrativas. É comum você falar com um jovem e ele diz: ah, essa escola não tem graça. Né? Na verdade, estudar é duro mesmo, estudar é cansativo e tal, mas a escola sempre traz, nos meus tempos de escola eu adorava ir para a escola, porque você encontrava a pessoa, ou você namorava, você lia livros novos. Mas você sabia que ia ter um futuro melhor por conta disso. Hoje os alunos vão só pelos amigos. Isso, então alguma coisa está errada nesse sistema, por isso que eu falo que o modelo de sociedade nosso talvez tenha que ser questionado, né? O jovem não pode trabalhar antes dos 16 anos, mesmo que sejam serviços leves, que possam levar a uma formação. O João deve enfrentar esse problema seriamente, né? Eu comecei a trabalhar na roça com 7 anos. Eu contei aqui uma história uma vez. Fui fazer uma palestra na Bahia, e eu tinha na plateia lá 2 ministros do Supremo, 4 ministros do Superior Tribunal de Justiça, uma série de desembargadores. Fomos almoçar juntos no hotel, e aí sentamos assim, uns 12 ou 13 numa mesa, esse monte de ministros, e eu, juízes eram poucos, era eu, desembargadores, ministros e tal. E ali naquela turma nós começamos a falar disso, e nenhum tinha começado a trabalhar depois de 13 anos. Todos tinham começado, como eu, 7 anos, 10 anos, ajudando o pai, ajudando a mãe, trabalhando de guardinha, fazendo um bico na prefeitura, no banco e tal. E, no entanto, eram juízes, desembargadores e ministros. E ao contrário disso, hoje as resoluções da OIT proíbem o trabalho antes dos 16, salvo estágios específicos e tal. Isso é um problema, o jovem ocioso, não é, João? É um grande problema. Certo que hoje no município tem a questão do menor aprendiz e a questão do estágio. Mas a forma que é selecionado alguns estagiários, isso que é uma preocupação que a gente tem. Você vê
Ribeirão Preto dividido em duas classes, pobre e rico, né? Mais pobre do que rico, e toda uma divisão. E quando a gente vê ali dentro dos espaços das autarquias públicas a questão do estagiário, né, você consegue identificar o quê? A maioria das vezes é filho de funcionário. E aquele menino que está lá na periferia, está dentro dos bairros ali carente, não está tendo essa condição. Não está tendo essa oportunidade de estagiar para quê? Para conseguir ter um ânimo para que ele consiga sair daquela realidade. Ele vai ver o quê? Ele vai manter o vínculo no bairro, onde um traficante pode adotar, ele pode pegar uma arma e assaltar, mas ele não vai ter essa condição de trabalhar. E até a questão dos valores. Hoje o menino, para estar fazendo estágio, é em torno de 240, 300 reais, né? Sendo que o traficante vai pagar isso aí para ele por dia, né? Então é a forma de estimular, né? E todo mundo sabe, a questão capitalista acaba influenciando muito, né? O valor acaba se distanciando da vontade dele estar fazendo esse estágio. Quer dizer, e ela acaba entrando na droga porque ele não tem outras oportunidades. Porque a gente sabe que meninos e meninas que têm oportunidades, por exemplo, atividade religiosa, atividades assim, bastante intensas na escola. Eu vi garotos envolvidos com escola de samba que passou o ano inteiro do mesmo modo que se envolve lá com o seu futebol, e tem disciplina, tem regras, e ele supera tudo isso porque ele quer estar no grupo, na tribo, naquela tribo dos jogadores de futebol. Também o pessoal do samba, né? Então nós temos várias alternativas para fazer o jovem aparecer. Nós temos hoje na Orquestra Sinfônica músicos que estão despontando como excelentes músicos que moravam em favela. Quer dizer, eles tiveram a oportunidade e agarraram a oportunidade, né? Nós temos o João Willis, que é aqui de Barrinha, é um cantor, um tenor hoje que está cantando em Milão, cantando em Nova York, cantando em Roma, né? E de vez em quando canta aqui para deleite nosso. O Jean era um garoto extremamente pobre, alguém o socorreu, tirou da pobreza e foi ajudando a estudar. Ele estudou música na USP, se tornou um tenor e hoje canta com as melhores orquestras. Né? Ele teve oportunidade. Acho que é a palavra que o João quis dizer, é isso. Faltou oportunidade. Que oportunidades a nossa cidade está dando para os jovens, para que eles tenham outra opção que não a droga, não é? Quais são essas oportunidades? Você não vê, nós falamos do esporte, a aplicação de recursos não é muito adequada. Se você pensar em termos culturais, nós estamos abandonando os nossos jovens. E eu que convivo muito, como é o caso do João, convivo muito com a periferia, convivo muito com favelas, você percebe que nós temos duas cidades. Aí que eu falo do modelo, do nosso modelo de sociedade, né? Tem uma cidade rica e uma cidade pobre. A cidade rica correndo da cidade pobre. Cada dia vai mais longe para o condomínio, para a Zona Sul, se trancando em condomínio, colocando cerca elétrica e tal. E a cidade pobre cada dia mais distante porque está sendo abandonada. A gente que conhece as duas sabe que é necessário criar pontes entre essas duas cidades. Até porque, como nós comentamos antes de começar o programa aqui, né, essa cidade rica depende daquela cidade pobre. Nós falamos da dialética lá no senhor e escravo. O senhor só é senhor porque tem escravo. Isso. Né? Então, de uma certa maneira, essa cidade pobre ela se sente massacrada, ou como queiramos dizer aí, por aquela cidade rica. A cidade rica tem que enxergar, tem que entender que ela depende dessa cidade pobre. Depende em relação a vários fatores. Depende em relação ao trabalho. Os pobres trabalham para os que têm um pouco mais ou que têm muito. Mas também a questão do risco. Quer dizer, quando você deixa o menino usar droga, ele está se destruindo, o sistema de saúde está ficando mais caro, o imposto fica mais pesado, né? Se você tira o garoto da escola, você tem que socorrê-lo de outro modo, isso fica mais caro, sai do teu imposto. Se o seu filho se envolve com droga, você está com problema para o resto da vida. Se o garoto que entrou na droga acaba traficando, acaba assaltando para pagar a conta, ele pode assaltar você ou teu filho. E você passa a não ter segurança. Então, o melhor caminho do ponto de vista do modelo da nova civilização é você juntar os dois. Nós estamos falando, você falou aí, mas no capitalismo é assim mesmo, uns exploram os outros, né? Na verdade, isso é assim mesmo, isso é o desejo do capitalismo. Isso, o capitalismo é assim mesmo, mas não devia talvez ser assim mesmo, né? E hoje, alguns países capitalistas, você vai na Alemanha, o maior salário é poucas vezes maior que o menor. Portanto, a desigualdade no Brasil vem caindo sensivelmente, mas ainda estamos muito distantes, né? Quer dizer, na medida que você reduza os índices de desigualdade, muito provavelmente ricos, remediados e pobres vão viver harmonicamente numa sociedade feliz. E não é isso que nós temos visto, né? Então, quando eu falo de mexer no modelo de sociedade em que você
divida mais, se preocupe mais com o outro, eu acho que é isso. O jovem talvez não tivesse com essas angústias tantas, né? E não tivesse essa percepção de que ele não pode comprar um tênis, então ele rouba. Mas como você falou das cidades separadas, essas cidades separadas, né, a rica e a pobre, você vê que essa cidade rica se afasta cada vez mais e o jovem, de certo modo, né, não generalizando novamente, dessa cidade rica se afasta porque tem medo do pobre. Esse afastamento é já uma agressão, Isso. não é? Sobre aquele que faz parte dessa chamada cidade pobre. Então ele já se sente agredido. O esporte corta isso. O esporte quebra isso. Impressionante. Quebra essa corrente. Um exemplo bom de nota, as crianças da periferia que estudam nas escolas públicas, a gente busca essas crianças no contraturno, leva para treinar num centro esportivo super legal, badalado, quer dizer, a gente mostra um outro mundo, né? E existe essa e relação. É o mundo que ele quer e que ele percebe que ele tem pode condição atingir. e que ele tem amplas condições. Interessante, né? Como o esporte e a cultura conseguem quebrar esse círculo vicioso. Agora, eu acho que uma coisa interessante, e a sociedade deveria olhar para isso, é que, por exemplo, o esporte é enxergado como um mecanismo, mas quais outros nós teríamos? Isso. Não é? O esporte, isso de maneira mais clara, eu penso, né? Todos enxerguemos assim, todos estamos enxergando. Agora, e o aspecto cultural que você citou? Não é? Como trazer para esse aspecto cultural? Que oficinas são realizadas? O que é oferecido para essa população? É isso, eu penso que isso falte mais do que na área do esporte, porque nós temos uma iniciativa na área do esporte, mas nas outras iniciativas temos. Luiz, eu tenho percebido, não sei, parece que o Eduardo disse aqui, olha, se nós conseguirmos acessar os programas de incentivo, ninguém põe a mão no bolso, o esporte faz uma revolução, né? Quer dizer, imagine quanto custa você formar uma turma de violão. Custa muito pouco. O esporte, por exemplo, eu fiz programa aqui sobre esporte, jovens no esporte. Por exemplo, o squash, uma quadra de squash custa muito pouco. Os prédios estão fazendo isso porque é barato. Quanto custa uma mesa de ping-pong, o antigo ping-pong, hoje o tênis de mesa? Nós temos aí grandes campeões, recordistas de medalhas, o Hugo Oyama, né? Temos aqui em Ribeirão o Daniel Peterossi, que foi campeão no Japão, na Coreia e tal. Aqui em Ribeirão, por que não pegar esses nossos jovens e incentivá-los a incentivar o esporte? Né? E pelo lado cultural, a gente tem também, aproveitando o gancho do esporte, que era o bom de nota, bom de bola, nós fizemos um paralelo, bom de nota, bom de dança. E aí a gente busca pelo ICMS, pelo PROAC, né? Programa de Ação Cultural, o ICMS também, então a gente está montando um projeto em Araraquara para 320 crianças praticarem dança, modalidade balé, dança de rua, capoeira, sapateado, pelo PROAC. Para a gente encerrar, então fica essa ideia de vamos bom de nota, bom de arte. Né? Vamos pensar na cultura incentivada aí para dar um alento aos jovens. Né? Eu agradeço aí a presença dos três amigos, o Eduardo, o João e o Luiz. A gente está chegando ao final do programa e lembrando que nós estamos sorteando um livro, Criatividade com Humor, do professor Vitor Michal, que é muito bacana o livro, e 2 ingressos para os concertos internacionais de abril, 7 de abril, num sábado à noite, no Teatro Pedro II, aquele teatro maravilhoso, um orgulho de Ribeirão. Você vai ouvir a Orquestra Sinfônica, que é o orgulho também de Ribeirão, juntos, dirigida a orquestra pelo maestro Zampieri, que é um maestro italiano que está começando aqui a fazer um trabalho com a orquestra, que é um trabalho que tem um maestro que tem um currículo maravilhoso. Você vai ter o privilégio de acompanhar essa questão da cultura que a gente está falando aqui, principalmente se você for jovem. Vou torcer para um jovem ganhar aí, levar a namorada, levar o namorado, levar o marido, a esposa, tá bom? A gente aguarda que você seja sorteado, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.